Fala galera, Johnny Galvão, direto de Hollywood, a terra, a indústria da emoção. Fala galera, Johnny Galvão, direto de Hollywood, a indústria da emoção, onde tudo acontece, onde grandes histórias são produzidas. Eu vim aqui para participar de um congresso chamado Story Expo, que já acabou. Eu vou falar da primeira palestra que eu participei, chamada The Power of a Story, do Carl Iglesias, um cara muito bom, autor de mais de 4 livros, Story Doctor, Story Consultant. Ele é Story Doctor, aqui é o cara que ajuda a melhorar roteiros, ajuda escritores a aprenderem a técnica de escrever bons roteiros que realmente vão funcionar, porque aqui tem muito mais roteiro, muito mais filme lançado do que filme bom que a gente conhece. Aqui tem muita porcaria também, diferente do que muita gente pensa. Bom, ele começa com um vídeo de uma animação com 2 peixinhos, um pergunta pro outro aqui, o que você está achando da água hoje? Aí o outro, pequenininho, né, o filhote, fala assim, o que é água? Pra você pensar, hein? Por que ele pôs isso? Quem está na água, quem nasceu na água e quem não viu outra coisa ainda, não sabe o que é água. Água é água, porque não tem ar, não tem fora da água para ele se comparar. Então isso é para você abrir a sua cabeça. Ele fez isso para a gente abrir a cabeça e pensar, olha, para de pensar só no seu mundinho. Vamos abrir a cabeça e vamos pensar em outras coisas. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu não estou restrito ao meu mundo. Eu estou em Hollywood, onde o cinema acontece, para trazer princípios que funcionam no cinema, mas que funcionam na nossa vida também. Sempre existe exceção para qualquer regra. Só uma regra, do ponto de vista dele, nunca vai ser quebrada. Eu acho que eu concordo um pouquinho também. Que ele chama de anticipation. É a antecipação, é a curiosidade. Tem que ter curiosidade. Se você não tiver curiosidade, você não vai assistir um filme de 2 horas. Imagina uma série de 120 horas. Jamais. Se você não tiver curiosidade na internet, você não fica 3 minutos. Nos primeiros segundos você já abandona. É interessante que to hold, vem do latim, to hold. To hold é segurar, to hold attention, segurar a atenção. E no entretenimento, to hold é você segurar a atenção de alguém do começo ao fim. O grande objetivo de um filmmaker é gerenciar a atenção das pessoas e conseguir, com curiosidade, pegar essa atenção e ficar até o final. E no final gerar o quê? Emotional impact. Tudo é sobre isso. Emoção, impacto através da emoção. Você não faz nada se você não impactar emocionalmente. As histórias existem em livros, na TV, na mídia social, conversando com um amigo, tomando um café, uma piada, uma fofoca. Aliás, sabia que 65%, estatística também, lá, que foi jogada lá, das nossas conversas são gastas com fofocas? Por isso que as revistas de fofoca vendem muito. Um evento esportivo, esporte é história. Esporte tem personagem, tem objetivo, ele não sabe o que vai acontecer, a gente torce por ele, a gente se coloca no lugar do personagem, tem um período de tempo, tem começo, meio e fim, a gente se sente bem ou mal depois do que aconteceu, se é uma vitória, se não é uma vitória, mesmo que não seja uma vitória, é uma história. Videogames, Pokémon GO, pelo amor de Deus, caralho, quanta história. Eu tô caçando Pokémon GO pro meu filho aqui. E no começo eu critiquei pra cacete esse lance do Pokémon GO. Mas tô aqui caçando Pokémon pro ele. Fazer o quê? 10 anos, ele se envolveu nesse mundo. Não posso ir contra, tem que entender o que tá rolando. Noticiário, a igreja, quando a gente vai na igreja, o que é igreja? É uma contação de histórias. Portanto, e à noite, quando a gente vai dormir? A gente dorme? Não. A gente sonha. A gente tem pesadelo. E isso é feito em forma de história. Olha que foda, como as histórias estão presentes na nossa vida. Por isso que é importante The Power of a Story. Esse é o tema dessa palestra. O poder de uma história. Porque ela está em todos os lugares. A gente precisa de história. A gente vive disso. Histórias são universais. Histórias boas são universais. Não existe uma cultura que não tem história. Não existe uma cultura que foi para frente e que evoluiu sem passar de geração para geração uma história. Mas não é fácil fazer.
Hollywood produz muito mais lixo do que coisa boa. A gente só vê as coisas boas. E eu vi pelas pessoas que estavam lá as perguntas que elas faziam. Meu Deus do céu, coisa básica. A gente acha que a gente sabe, né, que eles sabem tudo aqui. Nada disso. E escritores, tudo escritor estava lá. Hoje a gente está inundado de estímulo. Quando você está envolvido numa história, você esquece todo o resto, cara. Pensa nisso. Você não tem o famoso daydreaming, que é você tá lá durante o dia pensando no nada, olhando para o nada e tal. Quando você está envolvido numa história, você está com a sua atenção direcionada para aquilo. Os pensamentos não vão te levar para lugar nenhum, porque você está direcionado para aquilo. As histórias nos ensinam algo. Isso eu sempre falo. Elas nos preparam para viver. Atração Fatal. Vocês viram Atração Fatal? Aquele filme de traição e tal. Qual é a lição? Qual é a moral de Atração Fatal? Não tenha um amante. Olha a merda que dá. O nosso cérebro é muito mais estimulado quando ele conta histórias. Aí o cara fala lá sobre... ele faz uma comparação, quando você não conta história, só 2 áreas do cérebro são estimuladas. Quando são dados, por exemplo. Quando você conta história, trocentas. Não, mas assim, 15, 16, sei lá quantas áreas do cérebro. Não sei, não entendo desse assunto, não me aprofundei, eu até vou pesquisar. Existe o conceito de cinema therapy, né? Tem psicólogo que fala, olha, vai assistir aquele filme, meu psicanalista já fez isso, assiste aquele filme e depois vem falar comigo. Tá, não, assiste e depois a gente conversa. O filme está ensinando alguma coisa. O AA, Alcoólatras Anônimos, o que é isso? São pessoas contando histórias para ajudar pessoas. É uma pessoa que está com um problema lá na frente, que tem um perrengue, que tem o mesmo perrengue que os outros, por isso existe a identificação, e ela conta história para ajudar os outros. Olha como a história pode mexer na percepção das pessoas. O filme Sideways, ele levantou uma polêmica entre 2 tipos de vinho, o Merlot e o Pinot Noir. Me parece que o Merlot ele deu uma criticada e o Pinot Noir ele valorizou. Depois do filme, Merlot, Pinot Noir. Simples assim. Algumas culturas já até acreditavam que as histórias eram ruins, principalmente lá no passado, por isso que queimavam os livros. Por quê? Porque quem lesse aquele livro podia colocar na cabeça uma ideia que era a ideia contrária àquela do governante. Contar uma boa história é você criar significado, o poder de criar significado. A gente fica 7 dias sem comida, a gente fica 3 dias sem água, só que a gente não fica 4 segundos sem uma história, galera. A gente precisa disso. É impressionante. É automático. Tem 3 pontos que ele passou rapidamente, que eu gosto muito desses 3 pontos que ele falou, que é a diferença entre você não ter história e ter história. Quando você não tem história, você está no caos. A história te ajuda a dar coerência para o caos. Quando você não tem história, é confusão. A história te ajuda a clarificar essa confusão. E no final, a grande pergunta que fica, porque a gente está inundado de informação, é: porra, afinal, o que está acontecendo no mundo? What happened? Né? Está acontecendo isso, você consome a história, legal, I get it. Peguei, entendi. A história também serve para você entender as coisas. O que acontece com o nosso cérebro que faz com que a gente se preocupe com o outro? Isso muita gente fala que é empatia e tal, mas essa é a alma da boa história, é quando a gente care about someone. E someone pode ser um carrinho, pode ser um robô, pode ser um brinquedo, desde que tenha olho e vida. O senso então da gente se preocupar com o outro é o que leva uma história para frente. A gente tem na vida a gente aprende com as nossas experiências, né? Com os tropeços que a gente tem, com as vitórias que a gente tem. Na história a gente não precisa aprender com os nossos tropeços, a gente aprende com os tropeços dos outros. Por isso que a gente às vezes consome num ambiente seguro, por isso que a gente gosta de filme de terror, que a gente vê as coisas mais aterrorizantes que existem dentro da gente nos outros, no filme. E a reação das pessoas no filme, ai, quando vem aquela música, aqueles pensam, eu não quero ver. Por que você reage desse jeito? Porque você está lá no filme, você não está fora, você está lá, você está sentindo o que o personagem está sentindo. Então, como contar uma boa história, uma grande história? Ele passou rapidamente com algumas definições. Uma grande história é uma série de eventos. Sim, é uma série de eventos. Eu completo que é numa relação de causa e efeito. Esses eventos têm que acontecer numa relação de causa e efeito. Alguma coisa aconteceu que levou a necessidade da história e vai ter uma resolução no final. Tem que ter, senão não acabou a história.
A maior parte das definições que todos fizeram nesse congresso levam à trama. Engraçado, esse trama é plot. Plot é o nome da minha empresa. The Plot, a trama. Não foi à toa que eu escolhi esse nome. Eu escovei os dentes hoje e fui trabalhar. No story. I don't care. Foda-se que você escovou os dentes e foi trabalhar. Eu entrei no elevador e fui assaltado. Opa! Se você está no mesmo ambiente que eu, você fala, pô, que elevador que é? Eu não vou pegar. O cara tá aí? Cadê? Tal. Aí começa uma história, começa uma tensão. Então, tudo começa com uma tensão. Se você não gerar essa tensão, a história não vai acontecer. Quando você cria, então, um struggle, quando você cria problema, quando você coloca alguma coisa em risco, você começa uma boa história. Um personagem com problema é o que acontece na história. E é sobre ele, e é com ele que você vai se identificar. Se você coloca um filme, um clipe de um pai andando com um filho, de mão dada, conversando, e nada acontece, mas é bonitinho, um pai, um filho lá, vai pra piscina, joga pra cima, volta. Nada acontece, não existe motivo pra gente prestar atenção. 3 coisas, então, que ele deu ênfase e que estão na alma de uma boa história. Emotional impact, impacto emocional, a compelling character, um personagem forte, que tenha que alguma coisa esteja em risco para ele, que aí você vai querer saber o que vai acontecer, vai torcer por ele. E create a desire line, quer dizer, uma linha de desejo, ou seja, aconteceu alguma coisa, então ele vai ter um desejo. E esse desejo é que vai impulsionar a boa história. Nada acontece antes de alguém querer alguma coisa. Repara nisso. Tudo que move qualquer começo de alguma coisa, de uma viagem, de um namoro, de tudo, é quando alguém tem um desejo de alguma coisa. Então esse desejo de ter é porque você não tem. Se você não tem, então é porque é um problema. Esse problema, ele pode ser chamado de conflito, que é você não ter o que você quer. E quando você começa em direção a ele, que é a sequência de eventos, algo vai acontecer que vai te impedir, ou tentar te impedir, de chegar onde você quer. Então, esses elementos têm que estar numa história, mas cuidado, não faz a coisa ser fácil demais. Eu coloquei isso, o cara desejou tomar um sorvete, ele foi lá, pagou, pediu um sorvete e tomou um sorvete. Não é por aí. Portanto, a ausência de conflito, então, é o grande problema das histórias, principalmente no mundo corporativo. A gente tenta evitar o problema o tempo todo. Parece que é feio, parece que é ruim, parece que é fracasso, parece que vai trazer uma impressão ruim para o outro, que eu não estou sabendo lidar com o problema. Não, traga o problema, reconheça, e aí sim mostra se você está preparado ou não. Se não tiver, vai atrás da preparação para isso. Ele citou de novo uma frase que eu cito em vários lugares. Em português é um filme, é A Vida Sem as Partes Chatas, do Alfred Hitchcock. Drama is real life with all the boring parts left out. A gente não quer que os nossos personagens, por outro lado, né, a gente não quer que os nossos personagens preferidos sofram, mas a gente precisa disso. Se a gente não tiver isso, cara, não vai rolar. A gente não conta história sobre 2 pessoas numa máquina de café pegando um cafezinho. Não. A não ser que aquela máquina exploda. Aí a gente vai contar essa história. Tem uma coisa interessante que ele falou, que é